Físio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar R$ 10.000 por mês com atendimentos particulares. O tema de hoje é plano de tratamento ou sessão. Como conduzir o paciente na fisioterapia. E nessa aula você vai aprender quando e o porquê você deve fazer uma sessão isolada no paciente ou quando e por que você deve elaborar e oferecer um plano de tratamento, seja de 4, 6, 8 ou até mesmo de 10 sessões. Físio, sempre que um paciente busca pela fisioterapia, pelo seu serviço, independente da sua área de atuação, seja ela dermatofuncional, pediatria, ortopedia, osteopatia, quiropraxia. Esse paciente, na grande maioria das vezes, ele vai te procurar porque ele tem um problema, uma dor, uma queixa que ele quer resolver, que limita ele de seguir a vida de maneira normal. Na verdade, ele não busca pela fisioterapia, ele quer mesmo se livrar deste problema. Eu vou dar um exemplo aqui, no caso de pacientes que têm queixas de dor. O paciente, ele vai chegar dizendo que tem uma dor no joelho ao correr, uma dor lombar ao sentar e levantar, ou uma dor no nervo ciático que desce até ou a parte posterior ali da perna ou até mesmo até a panturrilha. Em alguns casos, esses pacientes eles já tentaram várias alternativas para se livrar dessas dores. Ele já deve ter feito uso de analgésico, anti-inflamatório, ele já fez alongamento ou até mesmo já tentou um repouso, acreditando que isso resolveria de fato este problema, o problema que ele tem. E quando ele sente que esses sintomas são persistentes, não melhoram, né? Que por mais que ele tente resolver em casa, a dor não melhora, é aí que ele decide buscar a ajuda de um profissional qualificado que possa orientá-lo e ajudá-lo a sanar de uma vez por todas com isso, né? Porque ele não faz a menor ideia de como resolver este problema. Também tem aquele paciente que tem uma dor que acompanha a vida dele há anos, seja 1, 3, 4 ou 5 anos. E ele já passou esse tempo todo à base de medicamento e até já se acostumou com essa dor. E nessa rotina, inclusive, medicamentosa. Então, ele já normalizou tudo isso, né? Sentir dor para esse paciente é normal. Ele não entende que é o corpo dando um recado a ele, que ali existe algum problema acontecendo. Quantos pacientes você já recebeu assim, não é mesmo? E cada paciente, por mais que tenha dores nos mesmos lugares, na mesma intensidade, tem histórias diferentes. E é justamente nessa história, nesses detalhes, que nós vamos encontrar ouro durante a anamnese. E do outro lado da história, temos nós, os profissionais da área da saúde. E a própria nomenclatura diz: profissionais da saúde, saúde. Quero que você grave bem essa palavra, porque é neste detalhe que muitos fisioterapeutas se perdem. E aqui é que você deve focar em encontrar a saúde do paciente. E eu vou te explicar mais em detalhes. Existem dois tipos de fisioterapeuta: o fisioterapeuta clássico e o fisioterapeuta expert. O fisioterapeuta clássico é aquele que vai fazer a anamnese focada na dor do paciente, na queixa do paciente. Então, ele vai fazer as seguintes perguntas: onde dói? Quanto tempo dói? Você fez alguma coisa? Carregou algum peso? Sofreu alguma queda? E a partir disso é que começou a doer? E assim ele segue a anamnese focada em uma única coisa: na dor do paciente, local da dor, né? E, obviamente, a avaliação física e a sessão estão alinhadas com a queixa principal desse paciente. Tudo tem um único objetivo: acabar com a dor do paciente em apenas uma única sessão. Ao final dessa sessão, o fisioterapeuta clássico vem com a pergunta: qual a intensidade da dor agora? E o paciente felizão responde: quase zero.
Eba! Comemora o fisioterapeuta que se sente feliz e satisfeito porque ele conseguiu entregar ótimos resultados ao paciente em apenas uma única sessão. E claro, o paciente mais feliz ainda, agora está com dor praticamente zero, conseguindo fazer todos os movimentos. Agora, olha a diferença. Existe o fisioterapeuta expert, é aquele que vai fazer a anamnese do paciente focado em saúde, qualidade de vida do paciente. Então, dentro da anamnese, além de ele fazer perguntas citadas acima relacionadas à queixa do paciente, né, pensando ali na dor, ele também vai fazer uma série de perguntas, como por exemplo, como é a sua alimentação? Não porque ele tem curiosidade em saber como é a alimentação, mas porque ele sabe que muitos alimentos têm o poder de inflamar os tecidos, dificultando a recuperação desse paciente. Ele vai perguntar como está a qualidade do seu sono, tem dormido quantas horas por dia? Você tem um sono reparador ou você acorda cansado no dia seguinte? Porque este fisioterapeuta expert, ele entende que uma boa noite de sono vai auxiliar na saúde daquele paciente. Ele vai questionar como é o seu estresse no dia a dia, porque esse é um ponto importantíssimo que traz saúde para esse paciente. E assim ele segue a anamnese, focada em uma única coisa: entregar saúde para esse paciente, que vai muito além da dor, muito além da queixa principal que trouxe esse paciente até aqui. Ele faz a avaliação física identificando todos os tecidos. Que músculos estão disfuncionais, além daqueles, né, que podem estar envolvidos na dor. Então, ele faz uma avaliação do corpo todo, avalia a mobilidade das articulações, tensões membranosas, questões viscerais e, ao final da sessão, ele vai colocar o paciente sentado para ouvir todas as razões que trouxeram esse paciente chegar em um estado disfuncional, vai orientá-lo e, quando necessário, propor um plano de tratamento ao paciente, seja de 4, 6, 8 ou até mesmo 10 sessões. Agora, você entende a diferença entre um fisioterapeuta clássico e um fisioterapeuta expert? Qual tem sido a sua prática clínica? No qual você se identifica? Os fisioterapeutas clássicos querem bater no peito e dizer: eu trato o meu paciente em apenas uma única sessão. O paciente entrou com dor nível 9, 10, está saindo com dor nível 1, porque eles aprenderam que entregar resultado em uma única sessão é o que leva eles a ser reconhecido, valorizado, bem remunerado, e isso é uma mentira. O paciente vai valorizar o profissional que acolher ele desde o início, que ajudar ele a entender o que acontece com aquele corpo de maneira geral, e aquele fisioterapeuta que entrega saúde a esse paciente. E não importa quantas sessões sejam necessárias, desde que você dê as razões para esses pacientes compreenderem a importância dele voltar mais vezes para fazer as sessões. Aqui a gente já vê a diferença básica entre o fisioterapeuta clássico e o fisioterapeuta expert, entre enxergar apenas a dor e enxergar a saúde. Aqui é que existe uma grande diferença em fazer uma sessão isolada ou em fazer um plano de tratamento focado em dar condições ao corpo de seguir em frente, sem limitações de mobilidade, espasmos musculares, contrações musculares, tensões membranosas, sobrecargas viscerais. Esse é o ponto de vista que diferencia muitos fisioterapeutas que atuam no mercado de hoje. E quando você compreende a importância disso, de ter uma visão mais ampla, a visão de Társios, né? É como você vai levar essas informações ao seu paciente e assim você será reconhecido, valorizado, procurado por muito mais pacientes, indicado por tantos outros profissionais da área da saúde. Tanto você quanto o seu paciente vão se beneficiar quando você tem uma visão mais ampla, uma visão focada em saúde, do porquê você deve indicar, né, um tratamento ou uma sessão isolada. Porque, obviamente, tem pacientes que não precisarão voltar mais do que uma ou duas sessões, e tem pacientes que precisarão. É importante que você tenha um olhar crítico sobre cada situação, e quanto mais detalhes você conseguir captar na anamnese do seu paciente, em cada detalhe da história que ele traz, você vai entender quais são as razões
que trazem esse paciente até você. E você vai descobrir um mundo de possibilidades que o justificam o acompanhamento do paciente por algumas sessões seguidas. Eu quero te dar aqui 2 exemplos para que você tenha mais clareza sobre esses pontos que eu estou te falando. Eu vou começar contando o caso de uma paciente que, inclusive, diz ter sido diagnosticada com fibromialgia por alguns médicos. Essa paciente, ela apresentava uma dor difusa que se espalhava pelo corpo todo. Essa dor, então, ela começou de maneira localizada e depois, com o tempo, ela foi se espalhando para outras áreas, né? Inclusive, uma dor desproporcional ao estado físico apresentado. Ela já tinha feito diversos exames clínicos e nenhum deles havia uma alteração que justificasse. Alguns médicos diziam até ser coisas da cabeça dela, o que deixava essa paciente ainda mais chateada, porque ela relatava que nem os profissionais da área da saúde conseguiam compreender a queixa dela. Ela até falava: parece que eu estou mentindo sobre a minha dor, mas é uma dor incapacitante. Muitas vezes eu não consigo subir e descer as escadas da minha casa. Essa paciente, além de apresentar dor no corpo todo, a dor era intensa e já acompanhava ela há mais de 8 anos, ou seja, uma dor crônica que estava sendo tratada somente via medicamentosa. Para piorar esse quadro clínico, a paciente não fazia absolutamente nada de atividade física fazia anos. Em um caso como esse, obviamente, pensar em apenas uma única sessão seria insanidade. Focar somente nos pontos dolorosos seria outra insanidade, afinal, doía o corpo todo. Então, enquanto ela relatava a história de tudo que havia feito de tratamento e também sobre o uso do medicamento e aonde doía, já fui arquivando algumas informações importantes. E também questionando ela sobre alguns hábitos do estilo de vida, né? E o que mais me chamou a atenção durante o meu questionamento foi quando eu perguntei à paciente como era a alimentação dela. Inclusive, ela me disse que era ótima, que se alimentava super bem e comia de tudo. Eu não me dei por contente e pedi então para que ela me descrevesse como era o café da manhã, o almoço e o jantar. E todas as refeições, né? E olha que detalhe pertinente ela me disse. Ela disse que ela comia frutas sempre depois do almoço e jantar. Então ela ia lá, pegava uma laranja ou um morango, mas que ela costumava comer essas frutas com bastante sal. Isso se repetia também no jantar. E o sal, ele é um dos alimentos que estão associados às doenças crônicas, o que além de ajudar na retenção de líquido, agrava o quadro dela, ainda mais sendo que essa paciente não pratica nenhuma atividade física. Arquivei essa informação e segui, né? E a paciente continuou com seu relato sobre a alimentação, me disse que ainda que na maioria das vezes ela comia amendoim com Coca-Cola no jantar. Pasmem, parece mentira, né? Mas sim, esse tipo de história aparece todos os dias no consultório. Só que essa paciente, ela não via problema na alimentação dela. E aí você deve estar se perguntando, mas Karen, eu sou fisioterapeuta, eu não tenho nada a ver com a alimentação do meu paciente. Sim, eu entendo a sua pergunta, mas físio, você só consegue indicar para uma área mais capacitada quando você sabe todo o histórico desta paciente. Então, o ponto 1 da minha avaliação, ela precisava urgente de um acompanhamento nutricional para ajudá-lo a ganhar consciência nessa prática diária. E isso ajudaria nos resultados das sessões que ela iria fazer comigo. Parte 2 da avaliação, fazer o acompanhamento dessa paciente para amenizar as dores e começar a praticar atividade física, potencializando também ou potencializando ainda mais os resultados do tratamento dela para aquelas técnicas que estavam sendo aplicadas na clínica. E seguir, então, para avaliação física e também para a sessão. Uma paciente que apresentava muitas restrições, uma musculatura muito contraturada, falta de mobilidade e muitos pontos dolorosos. E durante a avaliação física e também da sessão,
eu já vou observando e já vou pensando como é que eu vou orientar essa paciente para um plano de tratamento. Eu vou construindo essa ideia ao longo da sessão. Nesse caso, era necessário fazer um acompanhamento mais longo, porque nitidamente essa paciente ela precisava de um suporte profissional da área da saúde monitorando as atividades dela. Então, eu sugeri a essa paciente 8 sessões, sendo uma vez por semana. Recomendei que ela passasse pela nutricionista o quanto antes e orientei alguns movimentos em casa diariamente, para começar a preparar o corpo para a prática de atividade física. E assim, disse a essa paciente que a razão deste tratamento de 8 sessões era para que ela voltasse, então, a se movimentar melhor durante o dia a dia, para que ela conseguisse subir e descer as escadas da casa dela e ainda tivesse mais qualidade de vida com os netinhos que ela tanto relatava ali durante uma conversa informal. Então, o corpo dela pedia ajuda. Me lembro que essa paciente ela ficou extremamente feliz. Até me disse que pela primeira vez parecia que algum profissional entendia o que ela sentia e que ela seguiria as recomendações. E assim, segui então acompanhando ela durante 8 semanas com resultados impressionantes, porque a base de tudo isso é que a paciente entenda que faz parte de uma vida melhor, faz parte da saúde viver melhor, comer bem, se movimentar, reduzir o estresse na medida do possível. E tudo isso tem que ser feito de maneira constante. É o que vai trazer os resultados desejados. Não adianta fazer 1, 2 semanas e depois parar, né? Agora, se eu fosse uma fisioterapeuta clássica, focasse somente na queixa pontual dessa paciente e quisesse resolver o problema dela rapidamente, tanto a paciente ficaria insatisfeita com o resultado, quanto eu como fisioterapeuta, uma vez que se trata de dor crônica e uma série de ajustes nos hábitos diários dessa paciente precisam ser feitos, quanto mais suporte e acompanhamento você dá para um paciente com esse perfil, mais feliz e satisfeito ela fica com o seu serviço. Essa paciente se sente acolhida e justamente por essas razões não há motivos de vender uma sessão isolada como se fosse um fisioterapeuta milagroso ou ainda se sentir inseguro em falar de um plano de tratamento de 8 sessões. O paciente ele necessita de um acompanhamento e você é um profissional capacitado para isso, né? Agora, escuta este outro caso. Um dia, pela manhã, um paciente, que inclusive é um amigo meu, ele me manda uma mensagem que tinha travado o pescoço e não estava conseguindo se mexer, ele não conseguia virar o pescoço para os lados, né? E que ele precisava urgente de um horário. Acabei então por encaixar esse meu amigo na hora do almoço. E quando ele chegou na clínica, a primeira coisa que ele me disse: deve ter sido o meu travesseiro. Preciso comprar outro travesseiro urgente. Essa é a primeira coisa que passa pela cabeça dos pacientes quando travam o pescoço. Já aconteceu isso por aí? Eles sempre têm uma suspeita de que é o travesseiro ou é o colchão. Enfim, fiz a anamnese, questionei sobre a dor, onde doía, quanto tempo, que ele havia feito de diferente, né, que pudesse então ter provocado essa dor. Como carregar um peso ou fazer um movimento um pouco mais brusco, e ele me disse que não havia feito absolutamente nada de diferente no dia em que aconteceu, né, antes ali de travar. Quando estou fazendo a sessão do paciente, com o paciente já ali deitado na maca, ele começou então a relatar alguns episódios recentes de estresse que havia passado durante uma viagem para o exterior com a sua família e com seus amigos. E conforme esse paciente foi me contando a história, eu já fui então levantando as minhas anteninhas ali, me atentando às informações para completar a ficha desse paciente. Por quê? Quando o paciente faz esse tipo de relato de estresse, uma das características que o nosso corpo tem é, então, de jogar neurohormônios e mudar toda a fisiologia corporal nesses momentos, né? E uma dessas alterações é o aumento da contração muscular, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, me trazendo um dado relevante ao tratamento, o que me fez aplicar naquele paciente
algumas técnicas para tensões musculares, mas também tensões membranosas. Com o passar dos minutos ali do tempo na sessão, pedir para que esse paciente então sentasse e repetisse os movimentos dolorosos. Além então de ter diminuído para quase zero a dor, na avaliação a musculatura, as tensões musculares membranosas já estavam muito mais leves, o que aliviaria ainda mais nos próximos dias. Nesse caso em específico, eu poderia pedir para o paciente voltar caso ele tivesse dor, uma vez que eu chequei que as estruturas estavam em ordens, mas eu gostaria de me certificar como essas estruturas, músculos, vértebras e tensões estariam, né, na próxima sessão. Então, pedi para que o paciente retornasse mais uma única vez, para que eu pudesse então checar se todas as estruturas estivessem bem soltinhas para ele seguir então sem ter recidivas, né? Me dando uma margem de segurança que o paciente ficaria bem. E assim aconteceu, ele voltou após uma semana então para fazer mais uma sessão e a dor estava zero. Finalizei o tratamento então com apenas 2 sessões. Eu estou te contando esses casos para que você entenda que existirão sim casos de fazer 1 ou 2 sessões, mas existirão casos em que é necessário um acompanhamento mais de perto, para que fique claro que a ideia principal ela deve ser focada na saúde do paciente, não apenas na dor do paciente. E se o objetivo é a saúde, cabe você, fisioterapeuta, trazer à tona todos os fatores que influenciam na saúde do seu paciente. Exatamente por esse motivo, ele te procurou, para que você, então, encontre a saúde dele, não a doença. Quando o fisioterapeuta entende isso, acaba, então, a vergonha, a insegurança de falar de um plano de tratamento ou até mesmo de oferecer mais sessões, né? Porque ele vai entregar o que o paciente veio buscar, saúde, entende? Agora, eu vou te mostrar quais os pontos principais que você deve analisar e indicar uma sessão isolada ou um plano de tratamento de 4, de 6, de 8 ou de 10 sessões. E saiba que a minoria dos pacientes irão fazer apenas uma única sessão. E se a sua visão estiver voltada para a saúde desse paciente, será necessário um acompanhamento. Leve sempre em consideração exatamente 4 pontos. Primeiro, né, o paciente tem dor crônica ou aguda? Segundo, ele tem histórico de tratamentos anteriores, remédio, repouso, já fez algum tipo de tratamento? Esse paciente pratica atividade física? O paciente se alimenta bem? E como estão essas estruturas físicas, né? Agora, leve esses pontos em consideração em cada caso, em cada história. Se o paciente tem dor aguda, por exemplo, já tentou tratamentos anteriores e faz exercícios de rotina e se alimenta bem, esses pontos irão te ajudar na recuperação tecidual. Então, você pode sim indicar de 4 a 6 sessões, por exemplo, dependendo de cada caso. Agora, se o paciente tem uma dor aguda, tentou ou não um tratamento anterior, não faz atividade física, não se alimenta bem, você pode indicar de 6 a 8 sessões, sempre reforçando a informação do paciente, então, implementar na rotina dele esses pontos de atividade física e alimentação que farão parte da recuperação tecidual. Ou se o paciente tem uma dor crônica, mas se alimenta bem, come bem, porém faz uso de medicamento, você pode indicar de 6 a 8 sessões. E por fim, o paciente que tem dor crônica, come mal, se alimenta mal e faz uso constante de medicamento e tem aquela musculatura toda contraturada, um corpo rígido, você pode indicar de 8 a 10 sessões. Esses são alguns parâmetros que você pode utilizar para indicar um plano de tratamento para os seus pacientes. E para fechar a aula de hoje, eu quero então recapitular o que nós vimos aqui. Hoje, você viu que não basta olhar a dor do paciente, é necessário você avaliar o tudo, né? Pensando na saúde, é isso que vai determinar a quantidade de sessões. Então, avaliar a atividade física, se ele toma medicamento, se ele come bem, e assim, então, você vai recomendar para cada paciente uma quantidade de sessões. E quando você tem o olhar do todo, inclusive, você consegue indicar para outros profissionais, o que te ajuda, inclusive,
no networking para ampliar ainda mais a recomendação do seu trabalho para outros pacientes, né? Então, é exatamente avaliando esses pontos que você vai conseguir entregar saúde e tirar aquele medo, aquela insegurança que você tanto tem na hora de falar de um maior número de sessões, né? E uma coisa que também dá para você fazer quando você vai indicar esses pacientes para outros profissionais é então entrar ali em contato com esses profissionais pedindo um feedback, certo? Agora eu quero saber se você já está pronto para elaborar, montar um plano de tratamento para os seus pacientes. Eu quero saber se você já começou aí se tornar um fisioterapeuta expert ou ainda é um fisioterapeuta clássico. Para isso, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você aprendeu hoje que você ainda não tinha incluído e que você vai incluir na sua avaliação a partir de agora. Me coloca aqui nos comentários que eu quero saber como eu te ajudei com esta aula. Combinado?